Olá, corajosos! Sejam bem-vindos! O meu nome é Daniela Guerra e hoje trago o primeiro vídeo do canal Portugal Assombrado. Portugal, além de ser conhecido pelas suas belas paisagens e rica história, também abriga locais repletos de mistérios e assombrações. O primeiro vídeo do canal é sobre 7 locais assombrados em Portugal. Por isso, respirem fundo e apaguem as luzes, porque o vídeo começa em 3, 2, 1... Capela dos Ossos. A Capela dos Ossos, situada na Igreja de São Francisco em Évora, é famosa por sua macabra decoração com ossos humanos. Esta capela foi construída no século XVII por 3 monges franciscanos para transmitir a mensagem da transitoriedade da vida. Para isso, cobriram as paredes e colunas com ossos de aproximadamente 5.000 pessoas, provenientes de cemitérios locais. Ao entrar na capela, somos saudados por uma inscrição que arrepia. Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos. Este aviso sinistro lembra os visitantes da inevitabilidade da morte. Muitos relatam sentir uma presença inquietante enquanto caminham por seus corredores, com avistamentos de sombras e toques frios inexplicáveis. No meio da capela há os corpos mumificados de uma criança e de uma mulher, e dizem que os espíritos ainda assombram o local, vagando pelos corredores em busca de paz. Apesar de sua atmosfera sombria, a Capela dos Ossos atrai milhares de turistas todos os anos. Para muitos, a visita à Capela dos Ossos é uma experiência inesquecível. A mistura de arquitetura morisca e manuelina, combinada com a macabra exibição de ossos humanos, cria um ambiente único e perturbador. Sanatório de Monte Alto. O Sanatório de Monte Alto, também conhecido como Sanatório de Valongo, situado no Monte de Santa Justa, foi construído em 1958 para tratar pacientes com tuberculose. O sanatório foi palco de inúmeras mortes e sofrimento, pois na época a tuberculose não tinha cura. Fechado em 1975, o local hoje está abandonado e os relatos de atividades paranormais são frequentes. Visitantes afirmam ter visto vultos nas janelas, ouvido vozes e gemidos, e experimentado arrepios ao entrar no local. Há também rumores de que rituais satânicos ocorreram ali. A área envolvente contava com uma escola, lavandaria, igreja, capela e reservatório de água, todos hoje devolutos e prestes a ruir. Há quem acredite que os espíritos dos pacientes ainda vagueiam por lá, presos no ciclo eterno de dor e sofrimento. Quem se atreve a visitar o sanatório de Monte Alto à noite pode ouvir os lamentos dos antigos pacientes, tornando o local ainda mais assustador. Casa do Diabo. Localizada na Lixa, em Felgueiras, esta casa em ruínas, conhecida como a Casa do Diabo, é palco de atividade paranormal e contém uma das histórias mais horripilantes. Reza a lenda que um casal viveu nesta casa durante 3 a 4 anos, enfrentando eventos inexplicáveis. O casal trabalhava na terra e a esposa, habilidosa com agulhas, também bordava para complementar o orçamento familiar. Num certo dia, depois de terminar alguns bordados encomendados, ela os deixou dobrados e passados a ferro num dos quartos da casa. Ao voltar no dia seguinte para entregar a encomenda, ficou horrorizada ao encontrar os panos cobertos de urina e desarrumados, apesar de só estar ela com o marido em casa. O quarto, conhecido como epicentro de fenómenos sobrenaturais, era palco de objetos que voavam inexplicavelmente e móveis que se moviam por si próprios. O terror tornou-se insuportável e o casal amedrontado acabou por abandonar a propriedade. Castelinho de São João do Estoril.
O Castelinho de São João do Estoril, também conhecido como Castelinho Nossa Senhora de Fátima, fica situado na marginal que liga Cascais a Lisboa. Reza a lenda que uma menina, filha dos primeiros proprietários, era cega e teria caído acidentalmente ao mar. Desde então, a casa passou por diversos proprietários que, assustados com os fenómenos inexplicáveis que ocorriam no local, acabavam por abandoná-la rapidamente. Relatos descrevem aparições da menina passeando pelos muros da propriedade, segurando uma boneca, o que afastou muitos interessados na compra da casa ao longo dos anos. Até mesmo figuras conhecidas, como José Castelo Branco, tentaram adquirir a casa. José Castelo Branco afirmou ter presenciado a presença fantasmagórica da menina na falésia e teve uma sensação inexplicável e um impulso para se tirar ao mar quando pensou em adquirir a casa em 1983. Outra pessoa conhecida interessada na propriedade foi a mãe de Lili Canessas, que também considerou adquirir o castelinho, mas mudou de ideia ao ouvir os relatos das histórias arrepiantes que assombram o local. O Castelinho de São João do Estoril, agora propriedade privada, permanece como um enigma, desafiando as fronteiras entre o real e o paranormal. Pátio do Carrasco. Escondido entre as ruas de Alfama em Lisboa, este pequeno recanto, com suas roupas penduradas ao sol e plantas decorando o pátio, parece ser apenas mais um tranquilo espaço de vida cotidiana. No entanto, por trás dessa fachada serena, existe um passado macabro. Este foi o lar de Luís António Alves dos Santos, o último carrasco de Portugal que viveu durante o século XIX. Daí o nome Pátio do Carrasco. O pátio está localizado ao lado da antiga prisão da cidade e o que torna o local ainda mais sinistro é a presença de um túnel que conectava diretamente a prisão ao pátio. Esse túnel permitia ao Carrasco cumprir suas tarefas sem ser visto pelos olhos da população, mas as marcas de suas ações parecem ainda assombrar o local. Moradores próximos relatam ouvir, nas noites mais silenciosas, gritos e lamentos ecoando pelas ruas estreitas. Não são os gritos das vítimas, mas sim os lamentos atormentados do próprio Carrasco, que, segundo a lenda, carrega consigo o remorso de ter tirado tantas vidas. Hoje, o Pátio do Carrasco é considerado um dos lugares mais assombrados de Lisboa. Quinta das Lágrimas. Segundo a lenda, foi na Quinta das Lágrimas que Dona Inês de Castro derramou suas últimas lágrimas ao ser assassinada por 3 fidalgos, amando o pai de Dom Pedro, o rei Afonso IV. Este romance, condenado pelo povo e pela corte, teve um fim abrupto em 1355, quando Inês foi degolada. Diz-se que no local onde Inês morreu, surgiu uma fonte conhecida como a Fonte das Lágrimas, cujas águas têm origens nas suas lágrimas, e o sangue do seu corpo manchou para sempre as pedras da fonte. Até hoje, na Fonte das Lágrimas, é possível ver uma estranha mancha de algas avermelhadas na rocha. Devastado pela dor, após ascender ao trono em 1357, Dom Pedro ordenou a prisão e execução dos assassinos de Inês, arrancando-lhes ele mesmo o coração. Pedro jurou ter-se casado secretamente com Dona Inês de Castro e impôs o seu reconhecimento como Rainha de Portugal. Ele mandou construir 2 magníficos túmulos no mosteiro de Alcobaça para que pudessem repousar juntos para a eternidade. Tradições populares afirmam que o espírito de Dona Inês ainda percorre o jardim eternamente em busca de Dom Pedro. Palácio de Bocejor.
Atualmente, este belo edifício é o Gabinete de Estudos Oliciponenses da Câmara Municipal de Lisboa. O palácio foi construído por ordem da Viscondessa da Regaleira, mas foi o Barão da Glória quem realmente viveu lá e eventualmente morreu no local. Acredita-se que a alma do barão ainda vagueia pela propriedade, incluindo os seus jardins. Há relatos de que o espírito do barão toca campainhas, mexe em chávenas e até muda livros de lugar. Além do barão, a Viscondessa da Regaleira também é uma presença assombrada no palácio. Diz-se que ela se manifesta na cave, onde sua presença é sentida de forma ainda mais intensa. O Palácio de Bocejor é, portanto, o local onde a história e o sobrenatural se encontram, criando uma atmosfera de mistério que continua a fascinar todos que passam por lá. Olá novamente, corajosos! O que acharam deste vídeo? Deixem a vossa opinião nos comentários. Aconselho os apaixonados por lendas e exploração de locais assombrados a visitar os locais que vos mostrei. Eu estive em 4 deles. Estive no Castelinho de São João, no Estoril, no Jardim da Quinta das Lágrimas, nos jardins do Palácio de Bocejor e estive também no Pátio do Carrasco. Se gostaram desse vídeo, deixem o vosso like e se não são inscritos no canal, subscrevam. Até o próximo vídeo. Tchau!